Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela atualizada do Super Mundial, do Mundial de Clubes, neste sábado, dia 21 de junho de 2025. Pela segunda rodada, nós tivemos a vitória do Borussia Dortmund, 4-3 para cima do Sandals Mamelodi. Inter de Milão venceu o Urawa Reds por 2-1. Fluminense venceu o Sun Hyundai por 4-2. River Plate e Monterrey ficaram no empate 0-0. Com esses resultados, a classificação do Super Mundial tem no grupo A o Palmeiras na liderança com 4 pontos, mesma pontuação do Inter Miami, segundo colocado. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam e o empate é o suficiente para as duas equipes se classificarem e para o Palmeiras garantir a liderança do grupo A. Porto é o terceiro colocado com ponto, mesma pontuação do Al-Ahly, que é o lanterna. Grupo B tem o Botafogo na liderança com 6 pontos, mais um empate do Botafogo. Aí, com o Atlético de Madrid na última rodada, já será o suficiente para o Botafogo garantir a liderança do Grupo B. O Botafogo que tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. O PSG é o segundo colocado com 3 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Atlético de Madrid. O Seattle Sounders é o lanterna com 0. Grupo C tem o Bayern de Munique na liderança com 6 pontos, o Bayern que já está garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O segundo colocado é o Benfica com 4, o terceiro é o Boca Juniors com 1 ponto e já eliminado ao Auckland City, a lanterna com 0. Grupo D tem o Flamengo garantido nas oitavas de final do Mundial e também na liderança do Grupo D com 6 pontos. Chelsea é o segundo colocado com 3, mesma pontuação da Esperance de Tunísia, que é o terceiro colocado. O Flamengo garantiu a liderança do grupo, porque no jogo da próxima rodada, da última rodada da fase de grupos, o Chelsea enfrenta o Esperance de Tunísia. Um deles vencendo chega a 6 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e o Flamengo ganhou do Chelsea e o Flamengo ganhou do Esperance de Tunísia, ou seja, o Flamengo tem a vantagem no confronto direto contra os dois, ou seja, tanto faz se o Chelsea ganhar ou se o Esperance de Tunísia ganhar, o Flamengo não será ultrapassado, mesmo que perca para o já eliminado Los Angeles FC, que é o lanterna com 0 pontos. O Chelsea, para se classificar nesse grupo, precisa de um empate contra o Esperance de Tunísia, porque ele tem um saldo de gols melhor, e o Esperance de Tunísia precisa obrigatoriamente vencer o Chelsea se quiser a classificação em segundo lugar no grupo. Grupo E tem River Plate na liderança com 4 pontos, Inter de Milão é o segundo colocado também com 4, o Monterrey é o terceiro colocado com 2 e o Urawa Reds é o lanterna com 0. Neste grupo, o Urawa Reds está eliminado. E aí a situação é a seguinte: na última rodada, o River Plate enfrenta Inter de Milão. O River Plate precisa de um empate para garantir a classificação, independente do resultado do Monterrey e do Urawa Reds, porque no caso o River Plate teria vantagem no saldo de gols em relação à Inter de Milão. Porém, o Inter de Milão não tem a vantagem do empate neste confronto com o River Plate, porque caso o Inter empate com o River Plate e o Monterrey vença o Urawa Reds por 2 ou mais gols de diferença, a Inter de Milão seria eliminada. O Monterrey, para se classificar, precisa golear o Urawa Reds ou vencer aí por 2, 3 gols de diferença e torcer para que o duelo entre River Plate e Inter de Milão tenha uma equipe vencedora e, consequentemente, uma equipe perdedora. Ou o Monterrey vencer e torcer para que tenha um empate entre River Plate e Inter de Milão, mas neste caso o Monterrey precisa ganhar do Urawa Reds por 2 ou mais gols de diferença para ultrapassar o Monterrey no saldo de gols e, consequentemente, nesse caso, passaria a Inter de Milão e aí conseguiria a vaga aí, então, Monterrey. Por isso, então, na última rodada, River Plate enfrentando a Inter de Milão. Tem aí o River Plate jogando pelo empate, a Inter precisa ganhar para não depender de outro resultado, e o Monterrey que pega o Urawa Reds, o Monterrey também precisa vencer o duelo e torcer aí por uma combinação entre Inter e River Plate. Grupo F, Fluminense lidera com 4 pontos, Borussia Dortmund é o segundo com 4, Sandals Mamelodi é o terceiro colocado com 3 e o Sun Hyundai é o lanterna com 0. Neste grupo, o Fluminense na última rodada enfrenta o Sandals Mamelodi e joga por um empate para garantir a classificação. Borussia Dortmund enfrenta o Sun Hyundai, que já está eliminado, e também joga por um empate para se classificar, ou seja, Fluminense e Borussia Dortmund só precisa de um empate na última rodada para se classificar, mas o Sandals Mamelodi está vivo. Ele precisa ganhar do Fluminense para garantir a classificação. Caso o Sandals Mamelodi
Empate com o Fluminense, ele estaria eliminado, porque é o critério de desempate confronto direto, o Sandals Mamelodi perdeu para o Borussia Dortmund. Então, em si, o Borussia Dortmund tem uma situação bem mais confortável no grupo em termos de classificação. Por isso que o empate é mais favorável, porque no outro duelo o Sandals Mamelodi e o Fluminense se enfrentam. Se o Borussia Dortmund perder, ele tem que torcer para o Sandals Mamelodi não vencer o Fluminense. E o San já está eliminado ao lanterna do grupo com 0. Grupo G, Juventus lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Manchester City, segundo colocado. O Wydad Casablanca é o terceiro com 0, mesma pontuação do Al Ain, que é o lanterna. Grupo H tem Red Bull Salzburg na liderança com 3 pontos. Real Madrid é o segundo com ponto, mesma pontuação do Al Hilal, terceiro colocado. Pachuca é o lanterna com 0.